Ações do Banco Caixa Geral Angola e ações do Banco Angolano de Investimento, o BAI. Qual é que está mais cara e qual é que está mais barata? Eu recebo várias vezes muitas perguntas relacionadas a isso. Estou a pagar esse preço pela ação, estou a pagar esse preço pela ação. Isto é caro ou isto não é tão caro assim? E muitas pessoas decidem comprar ativos pelo preço e não entendem de facto quais são os indicadores que devem usar para fazer essas comparações. Nessa altura que estamos na véspera de pagamentos de dividendos, muitas pessoas estão interessadas em investir em ações e muito mais, mas poucas pessoas têm o conhecimento correto. E por esse vídeo ser muito importante e esse conteúdo de valor não estar disponível em outras páginas em Angola, eu te peço que tu subscrevas o canal, atives o sino das notificações e não esqueças de deixar aquele like, porque quando tu fazes isso, tu de facto valorizas o nosso conteúdo que nós entregamos de forma gratuita. Para falarmos sobre esse assunto e precificarmos de facto um ativo da forma mais correta, nós precisamos falar de value investing. Em português, literal seria investimento de valor. E se voltarmos no tempo, vamos acabar pensando naquele que foi o pai desse processo todo, que é Benjamin Graham. Provavelmente vocês já ouviram falar dele e se não ouviram, deixa-me dizer que ele foi uma grande inspiração para Warren Buffett. Então os seus métodos, os métodos de Benjamin Graham, serviram para Warren Buffett continuar a investir. E esse método é baseado em quê? É baseado em encontrar boas empresas com boas margens de crescimento e projeção a serem negociadas abaixo do que elas valem de facto. Isso dá-nos uma possibilidade de pagar menos por um ativo que nós sabemos que tem extremo valor e que no futuro vai nos dar rendimentos tremendos. E muitas vezes as pessoas analisam o valor de uma empresa baseada no seu preço. Tu podes ter uma ação que está a ser negociada como Caixa Angola em Bolsa nos dados de hoje, de 31 de março de 2023, a 10 mil kwanzas, e outra como o BAI a ser negociada a 30 mil kwanzas, que são 3 vezes mais cara, pelo menos a nível daquilo que é o preço que se paga, mas no entanto isso não te permite saber qual dessas ações está mais barata. Existem rácios, existem indicadores que por norma a gente usa para avaliar esse conceito, e hoje nós vamos trazer aqui a relação preço sobre o lucro, ou então em inglês price per earnings. Isso dá para avaliar nas ações em Angola ou nas ações em qualquer parte do mundo. É um indicador que nos permite saber quanto de lucro é que uma empresa dá com relação ao preço que a gente paga por ela. E isso é fantástico, porque tu podes ter uma ação que custa 500 kwanzas e está cara, e ter uma ação que custa 100 mil e está barata. Então vamos entender como é que isso funciona e vamos juntos, por sozinho é mais difícil nesse assunto que parece complicado, mas como sempre nós transformamos coisas que para os outros são complexas em extremamente simples, de modo que até um bebê possa perceber. O nosso objetivo aqui é saber se a ação está sobrevalorizada ou se ela está subvalorizada, e por isso nós vamos usar o PL como referência aqui na nossa análise, e eu vou partilhar várias informações com vocês que podem encontrar tanto no site do BAI como no site do Caixa Angola, mas aqui nós vamos mostrar vários resumos, vários snapshots sobre isso, para que tu possas perceber e acompanhe os números connosco. São números grandes, mas são simples de entender. Depois da última reunião do BAI com os acionistas, ficou então decidido que o BAI vai pagar 40% sobre os lucros do ano de 2022 aos seus investidores sob forma de dividendos. É ainda assim inferior àquilo que era a expectativa dos acionistas comparado ao que se pagou no ano anterior, quando a empresa ainda não estava em bolsa, mas deixa os investidores, entre aspas, satisfeitos por conseguiram sair de 35% para 40% dos lucros nessa fase. Isso significa que o BAI vai pagar por cada ação o equivalente a 2.212 kwanzas e 71 cêntimos. Então, se tu tens X ações do BAI, basta multiplicar por esse preço para saber quanto é que tu vais receber de dividendos, claro, antes dos impostos a pagar. Os dividendos serão pagos no dia 14 de abril de 2023. Então, embora verificar a tua conta nessa altura para saber então se já recebeste os teus dividendos ou não, se estiveres a ver esse vídeo depois do dia 14, coloca aqui nos comentários quanto é que tu recebeste dividendos e se estás satisfeito com essa que é a primeira distribuição do BAI em bolsa. O lucro do BAI que foi reportado foi de 100.228.319.399
kwanzas. Esse foi o lucro do BAI. Vamos dizer assim, 100,2 mil milhões foi o que o BAI reportou. E olhando que o BAI tem 19 milhões 450 mil ações em circulação, significa que o lucro por ação do BAI, ou tal earning per shares, conforme se diz, é na ordem de 5.153,12 kwanzas. Este foi o lucro por ação do banco. Lembrando que a gente quer calcular o preço sobre o lucro, considerando que a ação está a ser negociada a 30 mil kwanzas no dia de hoje que a gente fala, e este indicador ele é volátil, então vai variando. Se dividimos por aquilo que é o lucro de 5.153, vai nos dar então um preço sobre o lucro de 5,82. O nosso PE vai ser 5,82. Nós vamos comparar isso com o PE do Caixa Angola para decidir então qual delas está mais barata. De facto, quanto menor for o PE, mais barata a ação está. Por quê? Porque significa que pelo preço que a gente paga, estamos a ter um lucro maior. E basta olhar para casos simples. Imagina que compres duas ações ao mesmo preço, 100, mas uma te dá um lucro de 50 e a outra te dá um lucro de 10. Obviamente, se calculares o PE, aquela que te dá maior lucro vai ter um PE menor, um preço sobre o lucro menor. Estamos a falar PE, Price per Earnings, ou PL, preço sobre o lucro. E esta, então, significa que vai ser a empresa mais barata. Tendo um PL de 5,82 para o BAI, vamos agora ver o PL do Caixa Angola, como é que ele funciona. No Caixa Angola, os lucros no ano de 2022 cresceram 0,2%. Não foi um lucro muito grande comparado ao ano anterior, mas no ano em que os bancos, principalmente os grandes, tiveram uma redução no lucro comparando ao ano anterior, o Caixa Angola aparece aqui positivamente com um lucro de mais de 34 mil milhões de kwanzas. No ano passado, o banco pagou por cada ação o equivalente a 983 kwanzas num payout de 50%. O payout é a percentagem dos lucros que a empresa paga aos acionistas sob forma de dividendos. Isto aqui é um conteúdo de ouro, por isso é que tu deves deixar um like para entenderes como esse universo funciona. Para 2022, a expectativa era muito semelhante por parte dos acionistas, principalmente olhando para aquilo que foi o lucro. No entanto, a proposta de dividendos é de 826,01 kwanzas por ação. Olhando para as 20 milhões de ações que o Caixa Angola tem em circulação, estamos a dizer que vai-se pagar dividendos na ordem de 17,24 mil milhões de kwanzas. E considerando um lucro por ação do Caixa Angola na ordem de 1.724,02 kwanzas e o preço na ordem de 10 mil kwanzas nos valores de hoje que nós verificamos, o PL seria então 5,8. Olha para isso, nós temos o PL do BAI em 5,82 e o PL do Caixa Angola em 5,80. São muito próximos um do outro. Diríamos que se fôssemos olhar assim para os mínimos detalhes, o Caixa Angola está mais barato que o BAI, pois o seu PL é inferior ao do BAI a números muito pequenos. Mas na prática dissemos que ambas as ações estão a ser negociadas ao mesmo lucro. O que é que isso quer dizer? Por norma, quando olhamos uma empresa, nós queremos saber quantas vezes o lucro dela ela está a ser negociada. Então, ambas estão a ser negociadas a 5,8 vezes lucro, o que torna os dois ativos muito parecidos dentro daquilo que é o preço que se paga com relação ao lucro que a empresa tem. É uma pura coincidência, isso não acontece sempre, mas no meio da nossa análise torna a situação muito semelhante entre investir no BAI ou investir no Caixa Angola, por exemplo. Se vocês forem fazer o mesmo exercício para empresas que estão em bolsas internacionais, vocês vão ver empresas com um preço sobre o lucro de 300, de 400, de 78, de 100. Isso significa que essas empresas estão muito caras com relação ao lucro que elas geram. Inclusive, vocês têm empresas que não dão lucro, são empresas que dão prejuízo, mas muitas pessoas compram em bolsa devido ao hype que se cria. É importante que antes de investir, tu sejas capaz de analisar e de ter noção clara daquilo que fazes, porque o investimento em bolsa não é um investimento meramente especulativo por curto prazo. Para nós termos as principais vantagens do investimento em bolsa, nós queremos manter o ativo na nossa carteira por um período de 5 a 10 anos, entendendo que durante esse período nós temos várias flutuações no mercado. E é importante montar uma estratégia concisa e consciente de acordo com aquilo que é o teu perfil de investidor. Por isso eu quero convidar-te a inscrever-te na mentoria O Caminho da Liberdade Financeira. É uma mentoria que nós já vamos na turma 2 atualmente e temos aberta a lista de espera para a turma 3
mês que começa no mês de junho, logo no início. Para fazeres parte, basta ir para o site caminhodaliberdade.ao ou clicares na descrição que nós temos no vídeo e tens então acesso a um dos primeiros lugares dessa mentoria que é limitada, que cobre finanças pessoais, investimentos em Angola e no estrangeiro e cobre ainda negócios sustentáveis. Como vocês sabem, podem ver aqui essa matéria, nós, o Dinheiro Limpo, saímos o número 1 no London Business School, que é a escola de negócios de Londres, então temos propriedade para falar sobre os assuntos que falamos aqui e para falar muito sobre negócios e fazer com que tu possas criar renda extra no processo, conforme mostra aqui esta matéria que saiu na Forbes sobre nós. Eu conto convosco, não esqueça de subscrever o canal e colocar um like nesse vídeo sensacional e estamos juntos no próximo vídeo do canal e não te esqueças de garantir a tua vaga porque elas são muito limitadas.